sobre isso no domingo que vem. Hoje eu quero falar sobre essa expressão, da fraqueza tiraram força, porque é uma expressão extremamente complicada. Do ponto de vista da filosofia, é um paradoxo. Um paradoxo, como está escrito aí, é uma declaração aparentemente verdadeira, mas que leva a uma contradição lógica. Quando você ouve um paradoxo, parece que é verdade. Mas ele não é verdade. É impossível um paradoxo ser afirmado. Por isso que é um paradoxo. E do ponto de vista da filosofia, da natureza humana, tirar força da fraqueza não é algo possível. Como é que alguém pode tirar força da fraqueza se a fraqueza é exatamente a ausência de força? Quando eu quero dizer que não há força, o que eu falo? Fulano está fraco. Mas se eu e você entendemos o nosso Deus, eu devo ter apertado aqui. Deus é o único que pode dar vida aos paradoxos. Parece que Deus se ri dos paradoxos. Ele parece brincar com eles. Então, por exemplo, nós vimos na palavra de Deus que Ele é o Deus que dá vida na morte. O que é outro paradoxo. Dá alegria na perseguição. Regozijai-vos e alegrai-vos quando vocês forem perseguidos. Como alguém perseguido pode se alegrar? É o Deus que fala que há fartura na escassez. Quando eu não tenho, então é que eu tenho. É o que fala que há paz no meio da angústia. E, por fim, o nosso paradoxo de hoje. Força na fraqueza. Então, como que eu e você podemos trabalhar com esse paradoxo? Primeiro, vamos entender a ideia da fraqueza. Ficar fraco, irmãos, é uma possibilidade. Eu gostaria que você entendesse isso. Porque, via de regra, nós não entendemos. Na realidade, nós não gostamos da fraqueza. A fraqueza para a gente é um problema. É um demérito. É uma situação ruim. Mas a palavra de Deus não trata assim. A palavra de Deus reconhece a presença da fraqueza e trata a fraqueza como algo extremamente normal na vida humana. Na realidade, só é possível tirar força da fraqueza quando alguém está fraco. Existe fraqueza e eu não posso viver sem ela. Não nesse mundo. Ah, não, eu não quero ficar fraco nunca. Irmãos, nós nos tornamos fracos quando nós ficamos cansados. Você já ficou cansado alguma vez? Hoje teve uma pessoa aqui de manhã na escola dominical e no término ele falou assim, pastor, eu estou cansado, eu preciso de uma solução, não dá mais. Eu conversei com um pastor essa semana e ele falou comigo, Samuel, eu estou cansado, não dá mais. A gente se cansa. Nós ficamos fracos quando nós queremos desistir. Quando a gente não quer acreditar. Quando tudo ao nosso lado e à nossa frente diz, não vai funcionar, pode desistir. Nós ficamos fracos quando nós ficamos com medo. E às vezes o medo nos assalta. Nós ficamos fracos quando nós temos todas estas coisas negativas marcando a nossa vida. E a fraqueza é exatamente isso, a ausência. Existe uma ausência, um vazio, um vácuo. Não dá, alguma coisa precisa ser feita. O problema, queridos, é que nós não queremos aceitar a fraqueza. Sabe por quê? Porque do ponto de vista dos homens, a fraqueza, sendo a ausência de força, é algo negativo. Eu mesmo que sou machão, ex-militar, mineiro TFP, quando eu vejo uma pessoa mais fraca, está vendo aí? Fracote. Porque a gente não gosta de aceitar a fraqueza.
Do ponto de vista humano, a fraqueza é um demérito, é uma coisa negativa. Mas do ponto de vista de Deus, fraqueza é a presença de um limite. O Senhor nos fez fracos. Tem limite. É o que diz o Salmo 119, eu amo esse versículo. Salmo 119, versículo 86 ou 96. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite. Fraqueza é o limite. E não só a presença dele, mas a convivência pacífica com ele. Você tem fraqueza? Você precisa aprender a conviver com a sua fraqueza. Você precisa entender que há um limite na sua vida. Chega uma hora que você não aguenta, chega uma hora que extrapola. E, irmãos, as fraquezas variam de pessoas para pessoas. Variam dentro das casas, debaixo do mesmo teto. Variam de mulher para mulher, de homem para homem. As fraquezas variam. O Senhor, Ele realmente é caprichoso. Ele não fez ninguém igual. Haja criatividade. Só o nosso Deus é assim. Como Deus é poderoso, sábio e soberano. A fraqueza existe. E eu posso passar por ela. Você talvez esteja passando. Pois bem, a segunda verdade clara que esse pseudo-paradoxo nos ensina é que na fraqueza Deus está presente. É isso que ele quer dizer. Porque na realidade não é possível tirar força da fraqueza. Mas é possível tirar força de Deus na fraqueza. No meio da dificuldade. No meio daquele momento instável em que falta o chão, não tem onde pisar, não tem para onde correr, Deus está lá. E Ele está dizendo assim, eu sou fonte de força. Hoje eu fiz o ofício fúnebre do avô da Henriette, que faleceu ontem. Muito querido da família, muita tristeza. E eu li lá para eles o Salmo 23. Eu amo ler o Salmo 23 em velório. Porque o Salmo 23 fala de como Deus é presente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Só coisa boa. Até chegar no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale da fraqueza, o vale dos limites rompidos, quem eu encontro lá? O Senhor está lá. Tu estarás comigo. E queridos, Davi é tão caprichoso, eu vejo uma obra de edição tão fantástica nessa poesia, que ele vem falando o versículo 1, 2, 3 e fala, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me faz repousar, o Senhor me refrigera, na terceira pessoa. Mas quando ele está no vale da fraqueza, ele diz, tu estarás comigo. Ele não fala mais dele, ele fala com ele. Porque, queridos, nós tiramos força do Senhor. Deus disponibiliza força quando nós estamos fracos. Força para quê? Força para crer, quando a fé falha. Força para viver, quando eu quero desistir. Sabe aquela ideia burra, idiota, que passa na cabeça da gente, melhor morrer. Quer morrer? Né? Você já teve essa vontade? Não precisa falar assim, não, eu nunca tive. Não precisa mentir. Né? A gente às vezes pensa que é melhor partir. Melhor não viver, não continuar. Mas o Senhor dá força. Força para continuar. Força para ser corajoso. Ele sabe que a gente passa pelo medo. Ele sabe que às vezes a gente quer retroceder, porque o medo fica maior. Aí o Senhor fala, eu vou te dar coragem. Força para esperar. Para não desistir enquanto espera. Nós estamos orando por um avivamento. Eu não sei se ele vai vir esse ano, ano que vem, mas eu já pus na minha cabeça, eu não vou desistir. E para não desistir, eu preciso de força, porque eu me conheço. Eu sou um tipo de pessoa que começo e paro no meio do caminho. Eu faço isso. Já fiz isso várias vezes. Comecei. Tá bom, vamos começar outra coisa. Você sabia que é mais fácil começar do que terminar?
Começar é uma bênção. A gente dá até festa. Vamos começar, gente? Vamos começar. Tá, beleza. Só que tem coisa que demora. Pois o Senhor, então, nos dá a condição de continuar. Ele nos dá força para renascer. Sabe a famosa fênix, que renasce das cinzas? Quando você fala assim, não sai mais nada daí. Já tirou até a última gota. O Senhor dá força para renascer. O Senhor dá força para vencer. Queridos, esse negócio às vezes parece que falha. A ação de Deus mais efetiva acontece quando reconhecemos nossos limites, nossa impotência. É isso que o escritor está dizendo. Quando eu falo, Senhor, não posso mais, o Senhor fala, então eu estou aqui. É igual a pessoa que vai ser socorrida quando está afogando. Você já socorreu alguém afogando? Quase ninguém socorreu, mas todo mundo sabe. Como é que você socorre alguém que está afogando? Você tem que esperar a pessoa afogar. Se você for socorrer no auge da força da pessoa e você não está habilitado, você não for experiente, a pessoa te leva junto. Porque ela quer segurar no que for. Ela não sabe que você está vindo ajudar, ela acha que você é um tronco. E ela quer segurar em você. Então o socorrista que não tem experiência tem que esperar a pessoa ficar sem força. Quando ela estiver sem força, você pode pegar, porque aí é um saco parado. Para puxar, está dentro d'água mesmo, não é pesado, vai para onde você levar. É um peso morto. Senão você corre o risco se você não tiver experiência. Então nós precisamos aprender a ação mais efetiva de Deus. Acontece quando nós reconhecemos os limites. Em outras palavras, para Deus, quanto mais fraco, melhor. Você pode repetir comigo? Para Deus, quanto mais fraco, melhor. Então eu vou falar aqui um negócio que parece um paradoxo. Deus te chama hoje para ser fraco. Quer dizer, Ele quer que você abra mão da sua vontade, do seu eu, da sua força própria, e confie no Senhor seu Deus, porque Ele é força para você. O que Ele faz? A verdadeira vitória sobre o pecado acontecerá quando você estiver completamente fraco. Não tiver mais nada. Aí fala, agora eu posso usar. Irmãos, quando eu e você lemos a palavra de Deus, é exatamente isso que a gente vê. O Senhor levando as pessoas ao limite da sua fraqueza. Pergunto eu, precisava levar os amigos de Daniel para a fornalha? Os caras já não eram testemunhas fiéis? Eles já não davam testemunho na nação, no governo? Mas o Senhor faz questão de levar os meninos lá para a fornalha. Daniel velho, coitado. Já um senhor, cabelo branco, barbão. Tem que ser lançado na cova do leão. Não era um jovenzinho. Às vezes eu já vi desenho, com o professor contando na escola dominical, menino lá, novo. Daniel já estava no final da carreira. E o Senhor faz o cara passar na cova dos leões. Faz isso com Paulo quantas vezes? Faz com Jó. E faz com Jesus. Diz a Bíblia assim sobre Jesus: agradou a Deus moê-lo. Agradou moê-lo. Agradou levá-lo ao pó. Queridos, o Senhor gosta de trabalhar com a nossa fraqueza. E então na nossa fraqueza é que precisa brotar isso aqui, ó, a fé. É o que nós lemos lá. Sua Bíblia está aberta em Hebreus 11? Vai lá na Bíblia agora. Hebreus 11. Olha só, acompanhe comigo alguns versículos. Versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó. 21. Pela fé, Jacó à beira da morte abençoou cada um dos filhos de José. 22. Pela fé, José no fim da vida fez menção do êxodo.
23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses. 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho. 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó. 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões. Na quinta-feira eu dei um parênteses aqui no Café com Teologia e falei assim: quando você estiver estudando a Bíblia e uma palavra ou expressão se repetir, preste atenção nessa palavra, preste atenção nessa expressão. Que expressão que repete aí? Fé, pela fé. Pela fé é a forma que o Senhor quer que eu e você vivamos. Ele espera de nós, Ele deseja de nós, Ele projetou para nós. E queridos, a fraqueza é um teste da fé. Quando o Senhor te lançar no meio da tribulação e você se encontrar fraco, sabe o que o Senhor espera de você? Que você lance a âncora da fé no Senhor Jesus. Que essa âncora caia nele e te dê firmeza. Nós somos desafiados a crer. Essa é a expressão que o Senhor nos ensina. O que foi que esses caras fizeram? Quando não tinham mais nada a fazer, eles creram em Deus. Não tinha mais nada a fazer. Eles pararam diante do Mar Vermelho. O exército do Egito está atrás. O que resta fazer? Nada. Só confiar. Eles acharam que iam morrer. Só nós vamos morrer. Por que eles acharam que eles iam morrer? Porque eles eram fracos. Talvez você achasse também: se eu vou morrer, vai ser hoje. Mas alguém tem que ter fé. Alguém precisa crer. Alguém precisa dar um passo além do que a maioria faz. Então, queridos, a fé é um instrumento que Deus usa na fraqueza. Por isso, nós não podemos desistir nunca do que Deus vai fazer no nosso meio. Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Eu creio nisso. Como que Ele vai fazer, Zezé? Pela fé. Pela fé. É pela sua fé. Então presta atenção. Eu não sei se você leu o texto, não é só pela fé. O texto é assim: pela fé José fez isso. Pela fé Jacó fez aquilo. Pela fé a prostituta Raabe fez aquilo. Pela fé gente com nome fez alguma coisa. Irmãos amados, se nós queremos que Deus age no nosso meio, Ele vai ter que usar a gente. Nós vamos ter que escrever o nosso Hebreus 11. Pela fé a Silvia fez não sei o quê. Pela fé o Marcos não sei o quê. Pela fé a Sani fez não sei o quê. Pela fé o Elvio não sei o quê. Porque o Senhor vai nos usar. Nós precisamos sair da multidão, irmãos. A multidão religiosa está muito grande. A multidão religiosa depende de um pastor que põe o púlpito e prega com o dedo levantado. O pastor é bom, hein? Isso é a multidão religiosa. Mas quando você abre a história de Jesus foi contada porque gente creu em Jesus. Uma mulher encostou na orla de Jesus e nós temos um relato. Um cego disse assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele falou: eu quero. Um leproso falou assim: se o Senhor quiser, eu fico limpo. E o Senhor falou: eu quero. Nós temos uma história, não é só porque Jesus é poderoso, nós temos uma história porque gente creu em Jesus. Senão não tinha evangelho. Deus não escreveu o evangelho a partir dele. Ele escreveu o evangelho porque ele encontrou com gente que tinha fé, que cria no poder dele, que era capaz de abrir um buraco no telhado e descer um homem paralítico e falar assim: esse homem lá embaixo vai curar o nosso amigo. Irmãos, nós somos o povo que dá vida à fé. E nós vencemos então as nossas fraquezas. Eu quero terminar. A fraqueza é a possibilidade da força de Deus. Você pode ler comigo? A fraqueza é a possibilidade da força
de Deus. Você pode ler só você? Antes de eu falar, você entendeu isso aí? Fecha o olho e pensa um pouquinho. Fala assim, como é que é? Estranho mesmo? Estou tão automático, ler e ouvir, que nem pensei. Pensa aí. A fraqueza é a possibilidade da força de Deus. O que significa isso? Queridos, a fraqueza é quando eu digo assim, Deus, não posso mais nada. É o que aconteceu com Paulo. Abra sua Bíblia em Coríntios, 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Nós vamos terminar com esse texto. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, não foi escrito por um homem. Aliás, até foi. Mas foi dito pelo Senhor Jesus. Ele está afirmando, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder não se aperfeiçoa na perfeição. O poder não se aperfeiçoa em quem acha que é o bom. Não, eu sou o cara. Eu sou a mulher, eu sou top, estou super preparado, nada me atinge. Ah, coitado desse, coitado. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Olha o paradoxo aí. Mas um paradoxo que Deus faz viver. Porque na nossa fraqueza, na nossa insuficiência, na nossa vontade de desistir, de achar que o mundo acabou para mim. Perdi meu emprego, descobri que eu estou enfermo, minha família me abandonou, acabou. Falo assim, não, eu estou aqui, eu vou começar de novo, eu estou presente, eu sou seu Deus. Que história é essa? É isso que o Senhor está dizendo para Paulo. Aí Paulo diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É mais ou menos assim para você entender, presta atenção, presta atenção. O cara fala assim, ó, seu time ganhou de 4-0 do outro. Aí! Oh. Aí fica feliz. Paulo está dizendo, mudou minha vida. Agora não é assim que eu fico feliz. Agora eu fico feliz quando o meu time toma de 4-0. Tomou de 4. Opa! Glória a Deus. Já pensou? Meu time vai cair para a secundona. Opa! Glória a Deus. Que torcedor faz isso? Paulo faz. Paulo faz. Paulo é capaz de se gloriar mais nas derrotas, mais nas perseguições, mais nas fraquezas, de ter prazer e dizer assim, a minha vida está boa. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que minha vida não está boa? Porque o meu Deus que está comigo quando eu estou lá em cima, também está comigo quando eu estou lá embaixo. E se Deus está comigo, mudou o quê? O que muda se Deus está comigo? Se Deus está comigo, não é o troféu que me interessa. Não é nem a derrota. Porque o que interessa para um filho de Deus é a presença do seu Deus. É isso que Paulo entendeu. O Senhor Jesus, na docilidade do mestre, falou, Paulo, fica tranquilo. Eu estou aqui. No meio do seu sofrimento eu estou aqui. Eu conheço o seu espinho. E eu vou caminhar com você.
Por isso Paulo então é capaz de dizer: mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pois bem, eu quero terminar perguntando para você: você está fraco hoje? Você está fraca hoje? Porque se você estiver fraco hoje, hoje é o dia de Deus. Hoje é o dia do Espírito Santo, se você deixar. É o dia dele reinar absoluto. E da fraqueza da sua vida, tirar força. Vamos orar? Feche os seus olhos. Não posso terminar essa mensagem sem perguntar se você está realmente fraco. E quer, nesta hora, que o Senhor reverta o processo. Que o Senhor, da fraqueza da sua alma e da sua história, tire uma força que você nem sequer sabe que existe. Capaz de colocar nos seus lábios um sorriso novo. Uma esperança no seu coração. Uma visão que você não vai desistir de perseguir. Porque o seu Senhor vai com você. Então, se você quer que eu ore com você e por você, e se sente fraco, sem demérito, sem vergonha, porque para Deus não é, e quer que o Senhor faça esse milagre paradoxal na sua vida, eu vou orar por você. Se é o seu caso, fique em pé no seu lugar. Eu quero ministrar na sua vida no nome de Jesus. Senhor meu Deus, às vezes nós passamos por esse vale, o vale da fraqueza. Às vezes nós olhamos para o lado e a gente quer desistir mesmo, porque nós temos limites, Pai, o Senhor sabe disso, nossos limites às vezes são tão pequenos, tão estreitos. Às vezes nós achamos que já sofremos demais, já ficamos muito tempo sem dinheiro, muito tempo sem trabalho, muito tempo sem paz, muito tempo sem carinho, muito tempo sem amor, muito tempo sem saúde. Nós achamos muito tempo, e pensamos assim: Deus está atrasado, Deus não olha, Deus não vê, nosso direito está passando encoberto ao nosso Deus. Pois bem, nessa hora o Senhor fala para nós o que o Senhor falou para Isaías: acaso não ouviste? Eu sou o Senhor, eu não canso. E além disso, eu faço forte o cansado. Eu multiplico as forças ao que não tem nenhum vigor. Porque eu sou o único que da fraqueza consegue tirar força. Meu Deus, visita os teus filhos e filhas que estão de pé. Visita agora, Senhor. Espírito de Deus, eu creio que o Senhor está aqui. Não é apenas o Samuel falando ao vento, mas é o Espírito do Senhor agindo espiritual e poderosamente. Agora pega cada coração enfraquecido e dá força sobre-humana, nova visão, nova direção, nova esperança e alegria, e a certeza da tua presença, Espírito Santo, de forma sobrenatural, inexplicável aos olhos humanos, de forma que mesmo que não mude nada do lado de fora, será uma revolução do lado de dentro, porque é o Senhor que age nos corações. O Senhor que reina neste lugar e reina nestas vidas. Fortalece os teus filhos com uma força sobre-humana, para que eles saiam daqui animados, alegres, vitoriosos, mais do que vencedores,
por meio de Cristo Jesus, que os amou. É assim que eu oro e os abençoo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu amado, minha amada.